Eu adoro essa história, eu já contei um monte de vezes, mas eu me divirto toda vez que eu conto. Eu e a Janice estávamos em Juqueí, passeando na praia, e um dia com uma areia branquinha, o mar azul, o céu azul, vento, e eu falei para a Janjan, eu adoraria fundar um novo instituto, você topa? E ela falou, topo. Eu falei, então vamos formar um novo instituto, e esse instituto vai chamar Sistemas Humanos, para ser bem amplo, para caber coisas muito profundas, humanas. E aí eu olhei o mar azul e estava batendo vento, e eu vi um vórtice como saindo do mar, como a espuma do mar, o vento, e ele era redondo e ele ampliava e saía para o infinito. Então foi assim que surgiu, aí eu desenhei esse vórtice e dei para um amigo meu, e ele desenhou esse vórtice que está ali e que não está aparecendo a parte que vai para o infinito, mas eu pensei muito no infinito. Então foi assim, e aí nós convidamos as pessoas que a gente gostava mais, que a gente admirava profissionalmente, para fazerem esse sonho conosco. Então foi assim que surgiu os Sistemas Humanos, 25 anos atrás, com a vontade de fazer algo horizontal, onde coubesse as diferenças, onde a gente pudesse ouvir as pessoas e nos ouvirmos, e foi assim que nasceu. Quando eu prestei o concurso no Hospital do Servidor Público, eu adorei poder trabalhar na psiquiatria. E lá eu comecei a fazer um projeto de trabalho com as famílias dos pacientes internados. E eu atendia a família e antes atendia o paciente sozinho. E eu percebia que quando se juntava, a dinâmica mudava completamente. E eu comecei a querer estudar a família nessa força da dinâmica dentro das famílias que transformam uh, a narrativa de cada um, o lugar de cada um na família. E aí eu fui para Londres para conhecer o Lang e o Cooper, que eram da antipsiquiatria. E eu comecei a ler tudo deles e pensei, eu quero entender melhor o que é a antipsiquiatria, que era todo um movimento também do Franco Basaglia, de transformação das internações, de evitar as internações, da unidade do entendimento do paciente internado, não ser só o indivíduo, mas ser todo o grupo socioafetivo. Então eu fui para Londres ver tudo isso, fui para a Itália ver o Basaglia e voltei mais acreditando mais naquilo que a minha intuição dizia, que era o trabalho na força das dinâmicas familiares. Então foi assim que começou, né, que foi andando. E depois eu fiz uma viagem para observação dos índios, Yanomamis e Tucanos, e eu queria observar as mães e os bebês. E eu fiquei um mês dentro das comunidades, lá perto da Venezuela, e eu me encantei com a força dessa comunidade que tinha valores tão diferentes nossos, lugares tão diferentes, e as relações eram tão fortes, obviamente, né, com a natureza, e eu descobri que eu não sabia nada, nada da natureza, e que eu estava aprendendo tudo com eles. E que o saber era tão relativo, porque dependia da cultura, dependia do contexto social, e assim eu voltei absolutamente livre para poder pesquisar profundamente as relações humanas. Na hora que eu fui numa cultura tão diferente, me apaixonei pelo que eu via e por tudo que eu não sabia, eu voltei completamente livre. E a gente imagina que tem as respostas, né? E que a gente sabe muitas coisas, e na verdade aí eu pude viver uma situação que eu não sabia nada e que eu estava aprendendo tudo. E quando eu saía nas noites, né, para pescar com zagaia, noite de lua cheia, era uma experiência inacreditável para mim, que a gente estava na piroga, sentado, a pessoa que estava ali pescando com a zagaia, né? E eu sentada, morrendo de receio de tudo aquilo que eu não conhecia, não entendia nada daquilo. Então,
ele chamava tatunca, tatunca nara. Ele zagaiava o peixe, aqueles peixes enormes, né, lindos, e para brincar comigo, ele jogava o peixe no chão da piroga e o peixe caía ali meio no meio das minhas pernas, né? E a gente não pode se mexer muito na piroga. E eu dizia, gente, eu estou entendendo uma relação com o mundo completamente diferente, onde eu não sei nada, estou à mercê de tudo isso. Então, isso me deu uma liberdade de pensar. Assim como eu fui para Londres ver o Leng e eu entendi a liberdade de pensar, não colocando o paciente como o único doente, mas como aquele que expressa o que está acontecendo dentro da dinâmica daquela família. Então, eu voltei muito mais livre, com o Basaglia italiano, então era muito mais livre ainda. E com os índios, eu poder entender que eu não sabia nada, eles sabiam tudo, que eu estava completamente à mercê daquela beleza, daquela pujança, e a sensação de medo e de curiosidade, de beleza. Eu acho que essas experiências me tornaram muito mais livre. Tanto é que eu não sou fechada em caixinhas assim de conhecimento. Eu sempre fui muito curiosa, então eu fiz muitos cursos em psicodrama, eu tenho formação em psicodrama, eu adorava. Eu fiz muita formação em psicanálise, eu adorava. Eu fiz 20 anos de terapia psicanalítica, eu amava, eu me tornei mais livre, mais solta. E quando eu descobri o construcionismo social, aí eu me libertei mesmo, porque eu pude juntar tudo isso dentro de mim e fazer parte das construções múltiplas de realidade. Então, eu tive a vivência de múltiplas realidades, isso entrou dentro de mim como algo muito importante que me libertou, e quando eu descobri, né, o construcionismo social, aquilo se concretizou totalmente, porque eram múltiplas as realidades de verdade, né? E as pessoas que mais me inspiraram, primeiro foi o Moni. Não, acho que o que mais me inspirou, primeirissimamente, foi o Leng, né? Com a revolução do pensamento, do que é doença mental. Então, isso eu acho que foi encantador para mim. Depois, eu acho que o segundo que me trouxe toda essa liberdade foi o Moni, é o Caim, com esse lugar que ele dá para o que o terapeuta está vivendo junto com o seu cliente, com o casal, com a família, e como instrumento de trabalho, a interseção e a ressonância que está acontecendo naquele sistema inteiro. Então, o que o terapeuta está sentindo nessa interseção e ressonância está falando sobre todo o sistema, e isso torna um instrumento de trabalho dele. Isso, eu tenho o maior agradecimento ao Moni, eu me tornei muito amiga dele, né? Eu amava o Moni. Não tanto quanto a Janice amava ele, mas eu amava o Moni. E ele a mim também. E ele me deu de presente essa capacidade de poder ser livre naquilo que você sente. E não no sentir ingênuo, né? No sentir reflexivo do que está acontecendo aqui agora, junto com os outros, né? E comigo, o que está acontecendo entre nós. Então, sair do intrapsíquico para o entrepsíquico e aquilo que você sente junto com o outro fazer parte da sua compreensão de toda a dinâmica do sistema. Então, Moni foi um libertador para mim de todos os terapeutas, né? Essa é a minha percepção. E depois, uns aninhos depois, eu conheci Tom Anderson. E o Tom Anderson, com a sua delicadeza e os seus silêncios, me encantou assim definitivamente. É um inspirador pela delicadeza, pela empatia, pela humanidade dele. E eu acho que a coisa mais importante do terapeuta é ele poder estar encarnado na humanidade dele e se encontrar com a humanidade do outro. E nesse espaço da vulnerabilidade, tanto a minha quanto do outro.
Eu acho que esse é o encanto da terapia. Eu acho que eu amo ser terapeuta porque é possível integrar a vulnerabilidade humana, que eu acho que é a característica humana mais importante, a vulnerabilidade. Eu me dedico muito ao trabalho de casais e pesquisei casais, o relacionamento e desenvolvi uma teoria que eu acho que eu gosto muito, né? É uma teoria que eu desenvolvi, que é a interseção dessas histórias formando o que eu chamo do terceiro planeta, que é o planeta onde a relação do casal acontece, que é baseado nas portas individuais que se abrem nessa dança de um com o outro. Então, o meu trabalho com casal, eu acho que tem uma originalidade. Acho que é bobagem dizer isso, que é uma originalidade. Acho que tem uma profundidade que eu amo, que é no espaço da terapia do casal, você poder trabalhar as histórias individuais que têm significado para aquele momento do casal e com o testemunho um em relação ao outro e com a percepção de que eu tenho uma autoria em tudo que acontece na minha relação de casal. E essa autoria abre portas dentro do outro, que eu preciso entrar em contato e perceber a minha responsabilidade ao abrir essas portas. E isso é recíproco. Isso é uma dança, né? É um dueto, uma dança entre esses dois mundos que interagem e formam o terceiro mundo, que é o terceiro mundo, que é a relação do casal. O terceiro mundo não é o ideal, né? Ai, como seria lindo o terceiro. Não, é aquilo que a gente vive e que a gente confirma as dores mais profundas. Os casais procuram a gente não pelo que eles são diferentes, eles dizem, né? Ai, a gente é diferente nisso, a gente é diferente naquilo. A minha experiência na minha pesquisa é que os casais não sofrem e não se desentendem pelas diferenças. Eles sofrem e se desentendem pelas situações profundas, parecidas, que abrem as portas parecidas da vulnerabilidade. É ali que dói, é ali que existe a proteção e o desentendimento. E é ali que a gente está repetindo histórias que não começaram dentro daquele casamento, fazem parte da mochila, né, que cada um carrega pela vida e que tem todas as experiências as mais primárias de pertencimento e autonomia. Acho que o ponto fundamental é pertencimento e autonomia e a dor no pertencimento e no processo de autonomia. Os sistemas humanos é um sonho, né? É aquele sonho de Juqueí, o sonho de criar um espaço humano de aprendizado e de formação, onde tenha lugar para cada um de nós, como a gente é, para a gente poder ultrapassar, para a gente poder ampliar um espaço afetivo, um espaço de acolhimento, um espaço de pertencimento. Eu acho que o nosso instituto é isso. Tanto é que as pessoas ficam muitos e muitos anos conosco. Nós temos uma formação oficial de 3 anos, que a gente acha pouco. Mas as pessoas, quando fazem o último ano, que seria o terceiro oficial, querem continuar. Tanto é que a gente tem o quarto ano, o quinto ano e o sexto ano, assim, os grupos que continuam. E os grupos de aprofundamento, né? O ponto de encontro é um grupo de aprofundamento que tem 25 pessoas vindas de todos os lugares, dos sistemas, de outros lugares, onde a gente pensa profundamente, é um espaço para pensar como o terapeuta pensa. Então, é um espaço de acolhimento onde o terapeuta é recebido para ele poder pensar sobre o pensar dele. E ser cuidado, né? Porque o terapeuta é um ser humano que precisa muito ser cuidado, porque ele tem que estar aberto para a hospitalidade, né? A hospitalidade do outro, a hospitalidade de outros sistemas humanos. Então, ele precisa estar muito cuidado para ele poder ter essa hospitalidade. E a gente deseja muito que os sistemas humanos seja esse lugar de hospitalidade e de pertencimento.
Eu desejo que ele forme muitas gerações de terapeutas e que a gente consiga fazer nossos sucessores, e nós estamos fazendo nossos sucessores. Nós já temos a terceira geração de formadores formados por nós. Então, eu desejo isso, essa abertura, né? Essa ampliação que eu vi no Mar de Juqueí, que vá para o mundo, sabe? Essa assim, ó, vá para o mundo. Eu fui bailarina também, então eu falo muito com o corpo, né? Então é isso, assim, ó, vai para o mundo. É exatamente isso que eu quero, fazendo os nossos sucessores e tendo muitas gerações de pertencimento. Seja muito, muito, muito gente. A terapia é um encontro humano. A gente nunca deve esquecer disso.